Saravá, queridos irmãos de fé, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a escritora Miriam Prestes de Oxalá. Eu sou escritora e também sou co-dirigente do Instituto Caminhos do Oriente, aqui em Viamão, Rio Grande do Sul. E também agora com um prestigioso cargo junto à AFOBRAS, uma das principais federações de cultos afro-brasileiros do Brasil, como conselheira de fundamentos. Então sejam muito bem-vindos e me permitam que façamos a nossa prece de abertura, como sempre fazemos. Saravá, o meu congá, saravá, o seu congá. Salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. O vídeo de hoje, ele é muito importante, como todos os outros que trazemos. Todos os outros é uma preciosidade à parte. Mas esse se trata de uma nota de esclarecimento da AFOBRAS que foi largada nas redes sociais sobre uma confusão que está havendo ultimamente. Saiu nas redes sociais vídeos mostrando sessões de Exu, onde começavam cantando rezas, que são os oriquis dos orixás. Nós chamamos de rezas aqui no Rio Grande do Sul, dos cultos afro-brasileiros, dos cultos mais africanos aqui do Sul. Começou com rezas de orixá, terminando com pontos de umbanda de Exu. Esta coisa híbrida muito estranha, que para os irmãos do Batuque nós temos que respeitar eles têm toda a razão, são rezas sagradas, rezas do seu culto, rezas que não podem ser tocadas à revelia, a torto e a direito de qualquer maneira, ainda mais dentro de uma sessão de Exu. Eles se consideraram ofendidos e com toda a razão. E nós vamos explicar por quê. Por que existe essa confusão entre orixá, Exu, que nós chamamos aqui Bará, para o Exu que vem nos nossos terreiros, aquele que nós chamamos guardiões, aquele que chamamos pagãos, até batizados ou coroados. Há uma diferença brutal e nós vamos explicar. Eu fico, de certo modo, um pouco triste, porque esse é um tema muito batido, que eu já escrevi milhares de textos a respeito, em revistas, em jornais, já fiz vídeos, já fiz lives com o pessoal, isso há muito tempo, explicando. E mais outros também, outras autoridades, poderíamos dizer assim, pessoas de grande saber dentro das nossas religiões, falando a respeito. E eu lamento muito que agora ainda não seja conhecido pela maioria e muito confundido. Aliás, eu já escrevi livros, inclusive, sobre Exu de Umbanda, também abordando esses temas. E eu estou deixando aqui embaixo, no link na descrição, e agora aqui na página, na frente, onde você encontra ele. E também eu posso informar que este livro esteve à disposição muito tempo no nosso site para download. E eu vi o meu livro sendo copiado por vários autores, como se fossem obras deles, e nunca foi citado o nosso nome como fonte. Então, essa usurpação de conteúdo é muito triste ver em nosso país. É uma coisa extremamente problemática. Mas eu gostaria que você soubesse disso, soubesse do nosso desagrado e de nossa tristeza de ver isso acontecer, onde os créditos nunca são dados ao verdadeiro autor. Mas eu vou falar dessa confusão do tema. Também fiz, há algum tempo atrás, nosso vídeo 97, falando sobre orixás, aqui no nosso canal. Mas vejam bem, isso eu deixo bem claro aqui no início. Muitas coisas vocês vão até discordar.
Aliás, eu falo de Umbanda para umbandistas e muitos irmãos dos outros cultos afro-brasileiros podem até discordar de alguma coisa, mas tem que entender que nós temos pontos de vista diferentes sobre o mesmo fenômeno. Nós vemos de um modo, o africanista vê de outro, e isso causa algum tipo de polêmica? De modo algum. São religiões diferentes, feitas por sacerdotes diferentes, dentro de um contexto diferente, e que nós temos que entender desse modo. Para entender a divindade africana, porque o orixá é uma divindade africana, por conceito. Não existe outro modo de conceituar diferente o que seja orixá. Nós precisamos dar uma chegada lá na África. Nós precisamos ir até lá para entender. Também agradecemos aos vídeos que estão sendo divulgados no dia de hoje. Muitas pessoas estão tendo a oportunidade de ir até os locais dos orixás, onde tem seus templos lá na África, mostrando coisas que nós ouvíamos falar, mas nós não conhecíamos. Hoje nós vemos os rios das Iabás. Hoje nós vemos os locais onde os orixás desapareceram. Eu vou explicar sobre isso, como um orixá desaparece. Prestem atenção. Então são coisas muito importantes a citar. E esses vídeos têm trazido esse esclarecimento. Aliás, Pierre Verger, que é a fonte principal do nosso vídeo de hoje, ele falou muitas vezes a respeito, mas não era entendido, as pessoas não compreendiam e simplesmente deletaram muitas das coisas que este grande homem, esse grande babalaô africano e também pertencente ao Gantuá e os grandes candomblés aqui do Brasil, trouxe para nós, através do seu trabalho escrito, que é de uma preciosidade sem tamanho. Mas nós vamos então lá para a África. Prepare as suas malas, nós vamos partir. Chegando na África, nós vamos entender uma coisa. Temos uma ideia muito errada da África. Nós achamos que a África é somente aldeias simples, povoada por povos simples, agropastoris, vivendo em cabanas muito simples, enfim, aborígenes, indígenas, vivendo junto à natureza, nada mais do que isso. Não, eu estou falando de impérios, sim, impérios. A África não é só formada pelo Império Egípcio. A África é formada de impérios, impérios com milhares de pessoas ali, de reis, rainhas, de imperadores, de palácios, que, citado em várias fontes, eram maiores que muitas cidades europeias daquele período. É sim. Nós vamos falar desses principais impérios e reinos, com seus grandes reis e rainhas. Nós vamos falar primeiro no Império de Oió, o Império Yorubá. Hoje os Yorubás contam, que falam o dialeto, a língua Yorubá, perdão, são mais de 30 milhões de pessoas. Essa capital, Oió, era governada por um rei que tinha um título específico, era o Alafim. Aliás, Xangô foi um dos Alafins de Oió. Aganju foi um dos Alafins de Oió. Sim, foram um dos grandes reis históricos de Oió. Era uma capital que nós poderíamos, inclusive às vezes ela é comparada com Esparta, com a Esparta grega. Quem viu o filme 300 tem uma ideia leve do que era. Era uma cidade, era um império, um reino altamente militarizado. Era Oió. Eram reis poderosíssimos, guerreiros ali. Falamos também do Império do Benin, cuja capital era Edo. Ela foi fundada, a capital, em torno de 1180. Os reis
do Império do Benin eram chamados de Obás. Obá se tornou quase um título padrão para especificar qualquer rei africano. Quando você quer chamar um rei africano, você chama de Obá, mas na verdade os Obás eram do Império do Benin. Era um império que tinha em torno de 36 príncipes. 36 príncipes que governavam reinos. Esses reinos se aglomeravam debaixo do pé do Obá do Benin. Vamos falar também de Ifé, a cidade sagrada dos Yorubás, governada pelo Oni, que seria descendente de Odudua, que nós já contamos a história dele no nosso vídeo 97, que foi o fundador do Império Yorubá e que tem uma história importantíssima, porque nós vamos ter que citar ele várias vezes hoje aqui no vídeo. Esse descendente era considerado uma pessoa sagrada para todos os outros reis. Ele era quase considerado um pontífice, um papa. E Ifé era uma cidade sagrada, a semelhança que nós poderíamos dizer de Jerusalém. Como Jerusalém é uma cidade sagrada para várias religiões, o Oni de Ifé também era considerado uma pessoa sagrada para todos os outros reis. E só esses reis? Não, também houve outros impérios. O Império Monomotapa, dos Shonas, dos Bantus, que era próximo ao rio Zambeze e que floresceu em torno do século XIII. Então, muitas vezes a gente vê vídeos na internet mostrando aquelas cidades, aquelas ruínas de cidades imensas e que dizem assim, foi construída por extraterrestres. Foi construída por quem essas ruínas? Gente, são as ruínas desses impérios, desses grandes impérios africanos. E se vocês acham que é só esses, não, houve outros também. E que os europeus, quando chegaram em 1485, aportaram ali, ficaram espantados. Em primeiro lugar, encontraram não aldeias, encontraram reis, imperadores, vivendo em palácios extremamente sofisticados, que chegam a dizer que era do tamanho de cidades europeias, só o palácio. O palácio do imperador, do rei do Benin, o Obá de Benin, no século XIX, eu vou deixar a data aqui, houve uma invasão dos ingleses que, sob pretexto de que teriam sido atacados pelos povos dali, dizimaram este império, destruíram o palácio do Benin e levaram como espólio de guerra mais de 1000 peças de um valor inestimável do palácio do rei, do Obá de Benin. Essas peças foram feitas pela técnica da cera derretida e são consideradas obras-primas. Hoje essas peças se espalham em vários museus da Europa. Estão na Alemanha, estão na Inglaterra, até no Museu Metropolitano de Nova York. Foram levados toneladas de marfim, que era considerado na época um material preciosíssimo. Ouro ninguém viu, diamante também ninguém viu, mas sumiram esses tesouros todos desse palácio. Então vocês vejam bem o tamanho da coisa. E esses reis, agora nós vamos chegar onde queremos chegar. Esses reis não eram qualquer um. Estes reis, quando morriam, mas um rei Yorubá, um rei africano, ele não morre, ele desaparece, ele some. Muito parecido com as histórias dos encantados. Vocês vejam como uma coisa está ligada à outra.
Quando você estuda encantaria com aqueles que desaparecem, simplesmente somem e viram entidades no plano espiritual, estes reis também sumiram. Nenhum desses reis africanos que se tornaram orixás, e nós vamos chegar aí, morreram de uma forma natural, eles desapareceram. Por exemplo, Oxum e Obá se tornaram rios durante a sua luta corporal que tiveram nos mitos. Explica-se isso. Iemanjá caiu no chão e dela brotou um rio, ela se transformou no rio. Ogum, abriu-se um buraco no chão e ele entrou para dentro. E assim nós podemos contar histórias desses reis, desses grandes personagens que se tornaram santos protetores de suas regiões, de suas cidades e suas aldeias. Isto é um orixá. Quando o africano aqui no Brasil chama ele, o descendente, né, chama de santo o orixá, ele não está tão errado. Foram pessoas notáveis, personagens notáveis, que já em vida já tinham dons extraordinários, que nós podemos, de certo modo, dizer ou mediúnicos ou algo assim, e que, após o seu desaparecimento, porque eles não morrem, eles desaparecem, eles comandam certos elementos da natureza e passam a proteger a sua aldeia, a sua cidade, a sua região. Este é um orixá. Um orixá é um personagem africano, um rei, um herói, enfim, que após o seu desaparecimento, para não dizer morte ou desencarne, passou a proteger aquela região. Um rei africano era tão sagrado quando ele desaparecia, que em Benin, por exemplo, havia mais de 136, se não me engano, cabeças em bronze desses, representando esses reis africanos, e eram cultuados após a sua morte. Aí nós lembramos aqui as histórias de Ori, né, como um receptáculo sagrado das energias. Eles acreditavam que, mesmo com a morte ou com o desaparecimento daqueles homens e mulheres extraordinários, ali eram cultuados e tinham que ser cultuados as suas cabeças, os seus oris. A cabeça de um rei africano é tão sagrada que ninguém pode tocar. Aliás, eu estava vendo até um relato muito interessante, enquanto preparava o vídeo de hoje, que o cabelo de um rei, quando era cortado, ele tinha que ser enterrado num ritual. Não poderia ser tocado por ninguém, de tão sagrado que era a cabeça de um rei ou de uma rainha africanos. Então, eles passavam, após o desencarne, após seu desaparecimento, a proteger. Quando os africanos vieram para o Brasil, escravizados, eles trouxeram essa cultura com eles, essas crenças com eles. Porque é essa ideia de que um rei africano é um ente sagrado, isso vem lá do Egito. Todos os reinos africanos pensam igual. O rei é o representante das divindades, do próprio poder divino na terra. Eles eram intocáveis e donos de um axé que alimentava toda a aldeia, alimentava toda a cidade, o império. Tudo partia dele. Essa ideia também nós encontramos no shintoísmo, no próprio imperador do Japão, como descendente de Amaterasu, a deusa do sol. Então, essas ideias dessas religiões voltadas à natureza, como o próprio shintoísmo japonês, nós encontramos os reis como os grandes receptáculos do poder divino. E isso é um orixá. E nós temos que entender que o pessoal que faz candomblé, ou faz batuque, ou qualquer culto de cunho africanista, ele traz consigo essas ideias. Essa crença, para eles, é sagrado o orixá. Não pode ser mencionado de qualquer maneira, não pode ser tocado de qualquer maneira. Eles são, na verdade, pessoas que guardam essas tradições milenares e que repassam àqueles adeptos essas crenças importantes. Então eles estão passando não apenas uma crença, mas uma cultura
uma cultura que tem que ser preservada, extremamente bem cuidada para as próximas gerações. Então é um desrespeito tamanho você pegar uma crença assim, pensar num orixá e jogá-lo dentro de uma sessão de Umbanda que tem uma outra concepção de Exu. Exu, vocês ouviram falar, Exu orixá quem foi? Afinal de contas, eu falei de todos, mas não falei de Exu. Verger, em seu livro Orixás, diz que Exu foi um personagem real, foi alguém que viveu entre nós. Ele foi rei de Queto, chamado Exu Alaqueto, e chamado assim quando ele veio com Odudua, sim, quando Odudua fugiu dos ataques dos muçulmanos em seu reino, para se salvar juntamente com sua corte, ele aportou em terras iorubás, fundando a partir daí o Império Iorubá de Odudua, de seus descendentes. Exu fazia parte desse cortejo. Exu, como personagem real, ele veio com Odudua, e ele era chamado assim de Exu Obassim. Isso nos conta Verger. Eu não estou tirando da minha cabeça. Lá na África falam assim. Então ele foi um personagem real, mas é um orixá também. E por que é um desrespeito dentro da Umbanda? Para nós, um Exu que vem na Umbanda é um ancestral também, mas ele não é divinizado. Ele é um ancestral de luz. Ele não é um deus, ele não é uma divindade. É alguém que viveu recentemente na Terra, porque eles contam as suas histórias. Todo Exu conta a sua história lá pelas tantas. Ele conta como viveu, o que fez, como morreu. Geralmente, mortes ou desencarnes bastante traumáticos, bastante dramáticos até. E, ao chegarem lá, passaram a trabalhar na caridade, nos planos umbralinos, trabalhando pela ajuda das pessoas, desmanchando magia negativa, enfim. E quando nós chamamos Exu, não estamos falando do orixá, nós estamos falando de povo de Exu. Povo que trabalha nas energias que o orixá Exu comanda. E não só o Exu que comanda, mas também há aqueles Exus que trabalham em cemitério, que também estão subordinados ao Mulu Baluayê, que nós chamamos aqui Chapanã. Então, Exu de Umbanda não tem nada a ver com orixá. É outra coisa. São espíritos de luz, os nossos Exus, são espíritos importantes, eles protegem a nós, seus descendentes, enfim, mas não são divindades africanas, que estão dentro de um outro contexto, estão dentro de outras religiões, e que não nos cabe aqui fazer um balaio de gatos, confundindo tudo para todo mundo. Deu para entender? Então não dá para ser assim. Então eu agradeço muito a presença de vocês. É claro que sempre ficou muitas dúvidas. Peço a vocês que deixem suas perguntas aqui embaixo na descrição. Eu vou ler todas com o máximo respeito. E também poderá, quem sabe, ser tema de outros assuntos aqui no futuro. Agradeço muito a sua presença. Obrigada por estar conosco. E agora vamos deixar o nosso querido e amado Minuto Mandinga. Pitangueira, Eugenia uniflora, pitanga ou Eueitá, folha que atrai. É uma planta vinda de nossa Mata Atlântica brasileira, praticamente espalhada por todo o mundo atualmente. Suas folhas têm um forte perfume, usado em defumações para atrair prosperidade, riqueza, boas amizades e felicidade. Para Fernandes Portugal, seu pó, misturado com canela, café, açúcar, cravo da Índia e bagaço de cana, é um dos mais tradicionais defumadores atrativos para serem feitos da
porta da frente para os fundos em nossas casas, terreiros e negócios. Dependendo da região do país, será dedicada a diferentes orixás. Por ser uma planta nativa, será dedicada a Oxóssi. No sul, é dedicada a Yansan. Nesse caso, será usada em sacudimentos e colocada na proteção de portas contra quiumbas dedicadas a orixá. Suas folhas serão usadas em banhos, defumações e amacis. No uso popular, seu chá serve para febres e vermífugo infantil. Gostou? Estava bom, né, gente? Semana que vem tem mais. Sextas-feiras, às 10 horas. Então, até lá.